No resumindo o assunto da aula de hoje, você verá que o fenômeno da indução eletromagnética, utilizado para a geração de sinais elétricos, tornou-se de extrema importância para os equipamentos e aparelhos que utilizamos no cotidiano. É a base para a geração de energia elétrica e a comunicação por ondas de rádio. O magnetismo e o eletromagnetismo, por sua vez, necessitam de meios físicos para o transporte do fluxo magnético, configurando-se em circuitos magnéticos, onde encontram-se a fonte do campo magnético, o meio condutor do fluxo magnético e o consumidor do campo. Daí a necessidade de que esses fundamentos sejam inteiramente dominados pelo técnico em eletrônica, que, direta ou indiretamente, estará relacionado com esses fenômenos na sua atuação profissional. A geração de um sinal elétrico a partir de campo magnético está descrita na lei definida por Faraday, Newman e Lenz, que relaciona a tensão elétrica gerada nas extremidades de uma espira com a intensidade do fluxo magnético que a atravessa, e condiciona a geração do sinal à variação do fluxo em relação à espira, sendo que a velocidade da variação também será determinante no valor da tensão. O princípio enunciado também determina a polaridade da tensão, de forma a produzir um efeito contrário à causa de sua geração. Nas figuras, observamos casos em que existe variação do campo magnético em relação ao condutor, gerando neles energia elétrica. Na primeira figura à esquerda, o campo magnético é variável em relação à bobina pela aproximação e afastamento do ímã permanente, causando tensão elétrica e corrente, com tal polaridade de forma a autogerar um campo magnético que se opõe ao movimento do ímã permanente, responsável pelo campo que é a causa do processo. Na figura central, o campo produzido pelo ímã atravessa a espira, variando a intensidade do fluxo no interior da bobina, devido à variação da inclinação da bobina em relação às linhas de fluxo. Já na figura direita, onde temos um transformador de tensão, o fluxo magnético é criado na bobina primária, onde é aplicada uma corrente alternada, gerando um fluxo de intensidade variável, proporcional à variação da corrente. O fluxo assim gerado percorre o interior da bobina secundária, onde haverá o fenômeno da indução elétrica. Ao ser percorrido por uma corrente variável, o condutor sofre o efeito da geração de campo magnético e, pelo princípio da indução eletromagnética, esse mesmo campo gera uma tensão e corrente no próprio condutor. A corrente então criada irá induzir um campo contrário ao campo que gerou o processo. Esse fenômeno chama-se indutância e sua intensidade é determinada pela unidade Henry. Esse efeito também é conhecido por força contra-eletromotriz. No gerador de energia elétrica, um campo magnético gira por força mecânica externa, o rotor, atravessando bobinas na parte fixa da máquina, onde é induzida a energia elétrica. No transformador, uma tensão alternada aplicada à bobina primária gera campo magnético variável, que atravessa a bobina secundária, induzindo nela tensão elétrica. O alicate amperímetro é um medidor de corrente elétrica alternada, onde um núcleo ferromagnético envolve o condutor com a corrente a ser medida. O campo magnético produzido pela corrente é direcionado a uma bobina enrolada no núcleo do aparelho, induzindo nessa bobina corrente proporcional à corrente a ser medida. Já no disco rígido, o campo magnético existente em cada ímã do disco em movimento induz um sinal elétrico na cabeça de leitura do aparelho. Uma antena receptora capta as ondas eletromagnéticas produzidas por uma estação transmissora, gerando sinais elétricos que irão conter as informações transmitidas pela estação. No microfone, as ondas sonoras pressionam um diafragma no interior do dispositivo, cuja vibração resultante irá movimentar uma bobina imersa em um campo magnético. O movimento da bobina em relação ao campo induz na bobina sinais elétricos que são processados por aparelhos de som.
Todo processo que envolve campo magnético terá a fonte que cria esse campo e a parte que sofrerá o efeito desse campo, produzindo eletricidade ou força mecânica. O fluxo magnético produzido é conduzido entre as duas partes por um meio que, na prática, oferece uma relutância à passagem desse fluxo. Essa configuração é um circuito magnético, que pode ser comparado a um circuito elétrico, onde, guardando as diferenças das grandezas físicas, a geração do campo assemelha-se à fonte de tensão. O fluxo resultante pode ser comparado com a corrente elétrica. E as relutâncias por onde passam as linhas de fluxo identificam-se com as impedâncias dos condutores. A utilização do fluxo magnético para a produção de algum efeito ou trabalho comparamos com a carga elétrica. Assim, as relutâncias encontradas no encaminhamento do fluxo e a conversão em um trabalho podem ser consideradas como uma queda ou consumo de energia produzida pela fonte do campo magnético. Quando o material que compõe o circuito magnético é submetido à excitação produzida por uma fonte de campo magnético, o fluxo magnético admitido depende da intensidade produzida pela fonte e também das características específicas desse material. São materiais considerados de resposta linear aqueles que, submetidos a uma fonte de excitação magnética, permitem a geração de fluxo de forma proporcional à variação da fonte. Como no exemplo, o material ferro fundido tem essa característica até a intensidade de excitação de 400 amperes espira por metro. De forma bem diferente do ferro fundido, a liga de ferro-níquel se comporta de forma não linear. Como se pode observar no gráfico, para uma pequena variação na excitação, a partir do zero, o campo magnético aceito pelo material é bastante elevado, significando uma relutância muito baixa para essa faixa da excitação. A partir desse valor, a resposta de magnetização vai se tornando mais relutante até atingir uma variação linear. Como no circuito elétrico, com as cargas ligadas em série, cujas características principais são a circulação da mesma corrente pelas cargas e a somatória das quedas de tensão em cada uma for igual à tensão fornecida ao circuito, em um circuito magnético, se o caminho a ser percorrido pelo fluxo não tem derivações, todos os trechos desse circuito são percorridos pelo mesmo fluxo, e as perdas provocadas em cada um deles, somadas, equivale à excitação feita no circuito. Se em um circuito magnético houver a possibilidade de dois ou mais caminhos chegando a um mesmo ponto, nesse trecho o fluxo magnético ficará dividido por esses ramais, cabendo a cada um o valor correspondente à sua relutância. Neste caso, o consumo de energia magnética em cada um será a mesma, como em um circuito elétrico cujas cargas estejam em paralelo. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.